Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estou aqui hoje para começarmos um conteúdo gramatical novo. Porém, já vou avisar vocês que esse conteúdo dessa aula de verbo não cai na avaliação do dia 11, na AV2. Vai cair na AV3, ok? Porque a gente está vendo ele agora, né? E aí, é claro que é uma junção de tudo, mas nessa primeira avaliação ele ainda não vai cair, tá? A gente ainda vai aprofundar um pouco mais ele, fazer exercício, tirar dúvida, para ele entrar só na próxima, combinado? Bom, e esse conteúdo dessa aula é advérbio, né? Na língua portuguesa, assim como na língua inglesa, os advérbios é aquela classe gramatical que vem modificar, acrescentar sentido aos verbos e adjetivos, tá? Na língua inglesa, a gente posiciona o advérbio de duas formas. Se eu tiver na minha sentença um verbo que não seja o to be, ele vem antes do verbo, ok? Se for o verbo to be, a minha sentença, ele vai vir após o verbo to be, ok? Essa é uma dica primordial, tá? Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, como eu sempre falo, esse conteúdo está na página 16, tá bom? E nós temos aí na página 16 um quadro com 4 colunas com os tipos de advérbios, com a classificação, tá? E aí nós temos os advérbios de lugar, de tempo, de modo e de intensidade. E aí tá para vocês aí de forma, né, de forma organizada mesmo, usar os advérbios diante dessas classificações que eu dei, tá? Tudo em inglês, tá, pessoal? E aí o advérbio, como eu já falei, ele vem intensificar o sentido. Por exemplo, se eu for falar para vocês que eu jogo futebol, só que eu vou dizer para vocês que eu sempre jogo futebol. Essa palavra sempre, né, que é um advérbio, ele vai intensificar para mim o tempo que eu jogo futebol. Eu não tô falando que é esporadicamente, ou de vez em quando, ou às vezes. Eu tô dizendo que é sempre. Eu tô reforçando. Então, a grande característica dos advérbios é intensificar aquilo que eu quero dizer. E aí, dependendo do que eu vou dizer, eu tenho advérbios de intensidade, como eu já disse, de modo, de lugar, né? E de tempo, né? Que eu acho que eu não tinha falado. Então, gente, não se esqueçam, na língua inglesa, os advérbios, assim como na língua portuguesa, eles intensificam aquilo que eu quero dizer. Porém, vou falar de novo, tá? Na língua inglesa, uma dica essencial. Aonde na estrutura da frase ele vai aparecer? Acompanhem aí esse exemplo que está no finalzinho da página 16 aí, com relação à posição. Tem um exemplo assim, she was eats, ok? Eats at the restaurant, ok? Tá dizendo que ela sempre come, né, nesse restaurante, né, naquele restaurante. O eats aí, ó, she, terceira pessoa do singular, coloquei o S, estão lembrados? Simple present, exatamente o que a gente tá vendo. E aí, o advérbio always, ele está na frente do verbo. Ele vem antes do verbo, tá? Exatamente a dica que eu falei. Só para que fique visual para vocês. E na outra página aí, na página 17, no comecinho aí, tá? She was home at lunch. A gente aí está também na terceira pessoa do singular, mas aí a gente está usando o verbo to be. Então, diante do verbo to be, o advérbio, ele fica depois do verbo, ok? É importante a gente ter atenção nessa posição,
tá? Por que é importante, gente? Porque aí eu verifico que vocês entenderam realmente, por exemplo, essa diferença do que é o verbo to be e do que são os outros verbos e exatamente a posição que ele precisa ficar, ok? Então, assim, o advérbio, assim como inúmeros outros conteúdos e classes gramaticais, para eu não tenho como estar decorando na língua inglesa todos os advérbios. O contato com a língua faz com que eu aprenda. Mas eu sugiro a vocês o seguinte, nesse quadro que a gente tem na página 16, que tem vários exemplos de advérbios, dividindo nas colunas, né? Aí, eu sugiro que vocês, os que vocês não sabem a tradução, que vocês anotem a lápis, né? Porque aí fica mais fácil. Na hora de eu fazer a leitura, né? Vou estar ouvindo essa videoaula, eu consigo captar e entender melhor, né? O sentido, ok? A gente vai continuar falando de advérbio, vamos fazer exercícios e qualquer dúvida que vocês tenham, entre em contato, tá bom? Um beijinho, pessoal. Até a próxima.